O Congresso Nacional tenta avançar com as discussões sobre a reforma tributária, mas está ganhando força uma proposta do Ministério da Economia de fazer as mudanças aos poucos, de forma fatiada. E sobre essas ideias em discussão, a gente conversa agora com o deputado federal Alex Fontaine, do Novo de São Paulo. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Como vai? Bom dia a todos, ouvintes da Jovem Pan. Nós que agradecemos. Deputado, essa discussão sobre a reforma tributária já vem há décadas no Congresso Nacional, inclusive propostas já aprovadas pela Câmara foram para o Senado, mas por enquanto nada avançou. O senhor acha que o governo entra tarde nesta disputa, nesta proposta de reforma tributária, e esse fatiamento pode dar qual resultado na avaliação do senhor? Eu acho que o governo nunca entrou de fato nessa reforma tributária. Ele é muito hesitante e isso é muito ruim para esse processo. Uma reforma tributária é algo que mexe com toda a economia brasileira. Então, nós precisamos ter muito apoio e muita certeza do qual caminho tem que ser traçado. De fato, essas disputas que estão acontecendo, sejam elas de protagonismo, sejam elas de estratégia de fazer com que a reforma avance, vai minando um bom andamento dessa reforma tributária. O fatiamento eu não vejo com bons olhos, porque você não vai consertar meio problema. Nós temos um problema sistêmico, principalmente sobre impostos sobre consumo, e que devem ser tratados como um todo, porque senão nós vamos criar mais distorções na economia brasileira. Deputado, agora a pergunta de José Maria Trindade, de Brasília. Pois não, muito bom dia, deputado. Olha, deputado, chega a assustar a aceitação do projeto apresentado, pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, Consideram que o IBS foi uma grande sacada, os empresários aceitam até pagar mais, pelo que eu ouvi aqui, mais um pouco de imposto para ter a simplificação. Se gasta muito em profissionais para definir o pagamento de impostos, Agora, ficou a grande dúvida, eu não cheguei a uma conclusão, sobre os motivos do presidente da Câmara em cancelar a comissão e não colocar o projeto do Aguinaldo Ribeiro em votação. Foi picuinha política, disputa de poder, deputado? O que aconteceu? A verdade é que o Arthur Lira ele não quer o DNA daqueles que começaram, a Rodrigo Maia, a Baleia Rossi e mesmo Aguinaldo, que é do mesmo partido, nesse projeto da reforma tributária. Ele entende que tem que ser algo que tem que partir dele junto com o ministro Paulo Guedes. Eu lamento porque o projeto do IBS apresentado, o relatório apresentado pelo deputado Aguinaldo é muito bom, é um sistema moderno, baseado em exemplos, em casos mundiais, quer dizer, nós vamos ter um sistema tributário padrão mundial com o IBS. Essa questão que você muito bem falou, José Maria, que o empresário está disposto a pagar um pouco a mais, veja, no fundo ele não vai pagar a mais, porque o custo Brasil envolvido hoje dentro do atual sistema tributário brasileiro é calculado pelo Movimento Brasil Competitivo entre 240 e 280 bilhões de reais por ano. Quando a gente simplifica o sistema tributário brasileiro, a gente corta o custo Brasil. Hoje nós pagamos imposto até sobre o custo Brasil, sobre a nossa incompetência. E isso tem que ser eliminado, porque mina a competitividade da indústria brasileira. Quem paga essa conta de custo Brasil e imposto em cima do custo Brasil é o consumidor brasileiro, que paga por mais caro por bens e serviços e está sempre colocando barreiras comerciais para poder se proteger do resto do mundo, que é competitivo, ou seja, a falta de competitividade é um problema nosso, nós criamos esse problema e, dessa forma, o sistema tributário tem que ser reformado para a gente poder ter pé de igualdade e competição com o resto do mundo. Deputado Alex Fontaine, agora a pergunta de Rodrigo Constantino. Bom dia, deputado. Pois é, nós vivemos num manicômio tributário e entra governo, sai governo, há promessas e nada é feito, Agora nós temos pela primeira vez um governo com um ministro liberal de fato. Sendo realista aqui, deputado, com essa decisão do presidente Lira, volta a estaca zero, há alguma possibilidade de simplificarmos os impostos até o final desse mandato? Lembrando que ano que vem é ano de eleição, ou vamos ter no máximo ali um PIS e COFINS unificado e acabou? Rodrigo, PIS e COFINS já é um problema, mas o maior problema do sistema tributário brasileiro chama-se ICMS. Então, uma reforma sem ICMS não é uma reforma. E se a gente for só corrigir PIS e COFINS, a gente vai criar uma distorção e uma grande chance de aumento de carga tributária, porque muitos setores que hoje pagam menos PIS e COFINS pagam muito ICMS.
Então, se você aumenta PIS e COFINS para poder ajustar esse problema e não mexer nesse semestre, por exemplo, setor de comunicação vai pagar muito mais imposto. E comunicação hoje é base da economia, quer dizer, quem não vive com internet, com telefonia, não tem como, né? Internet dos dados e tudo mais. Então, a gente tem que ter uma reforma ampla. Agora, eu concordo que é um balde de água fria no andamento da reforma tributária, para que a gente precisa muito em função dessa decisão. Existe um movimento chamado Simplifica Já, que tem um nome de Simplifica Já, mas ele, de fato, não ataca os problemas mais cruciais do sistema tributário brasileiro, que é imposto por dentro, que é aquela decisão do STF agora, que está tirando o ICMS da base do PIS e COFINS, mas vamos lembrar que o PIS e COFINS é base do PIS e COFINS, porque o imposto é calculado por dentro. Então, nós temos que ter transparência, temos que ter simplicidade, temos que ter neutralidade e temos que ter equidade. Hoje, o sistema tributário é todo desequilibrado, tem gente que paga muito, tem gente que paga quase nada, e nisso a conta fica muito cara, e o brasileiro é que paga essa conta. E agora, deputado, como ficam os trabalhos na Câmara, acompanhando, aguardando o desenvolvimento da reforma tributária, vendo o que vai acontecer, ou consegue adiantar quais outras pautas? Então, tem uma decisão agora que tem que ser tomada, porque o próprio Arthur Lira decidiu que vai chamar a PEC 45, que já nasceu dentro da Câmara dos Deputados, para plenário, ela já passou para a CCJ e fazer a discussão. Se for isso, ok, mas a PEC 45 basicamente é o relatório do Aguinaldo Ribeiro com melhorias. O Aguinaldo, inclusive, teve a preocupação de pegar elementos da PEC 110 do nosso querido Luiz Carlos Rauli. Ele também cuidou que a CBS que o governo apresentou fosse parte da transição. Então, não estamos falando em fatiamento, estamos falando em faseamento, ou seja, existe uma continuidade. Agora, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, também propôs que a PEC não, o relatório do Aguinaldo Ribeiro, que foi feito dentro de uma comissão mista Senado e Câmara, que tramitasse no Senado. Agora, entendeu que o Senado não é dos melhores. Se um presidente começa a disputar com o outro quem que vai andar com a reforma, nós ficamos com entraves políticos em algo que é extremamente sério. Eu não gosto disso. Eu gostaria que sentasse o ministro Paulo Guedes, Rodrigo Pacheco, Arthur Lira. Temos uma responsabilidade com o Brasil, precisamos fazer uma reforma tributária para o bem do Brasil e agora vamos decidir qual vai ser o cronograma, qual que vai ser o andamento. Deputado Alex Fontaine, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista aqui ao Jornal da Manhã. Bom trabalho, até a próxima. Muito obrigado.